Olá pessoal, estamos aqui de novo para a nossa 9ª aula sobre a Casa do Senhor e sempre lembrando para vocês compartilharem, se inscreverem no canal aqueles que não são inscritos. Temos uma meta de atingir 50 mil inscritos no canal Central das Escrituras e é importante que você se inscreva, compartilhe, dê um like para que a Central das Escrituras possa crescer cada vez mais e atingir mais membros da igreja e também alguns não membros. Ok? Então vamos para a nossa aula número 9. Vamos compartilhar aqui o PowerPoint. Então nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os convênios. E lembrando, que eu sempre gosto de lembrar para ficar bem reforçado na nossa mente, de que quando tomamos o sacramento, renovamos todos os convênios que fizemos com o Senhor. Ok? Não é só os convênios do batismo, mas sim todos os convênios que fizemos com o Senhor. Ok? Esses são os 5 convênios do templo que tem que estar gravado na nossa mente, né? Lei da obediência, lei de sacrifício, lei do Evangelho de Jesus Cristo, lei da castidade e lei da consagração. Tudo isso, uma descrição desses convênios estão no site da igreja, na parte de servir templos, onde fala sobre a investidura do templo, e um pouco abaixo dessa gravura, onde temos uma sala de ordenanças, tem um link para que possamos acessar os convênios do templo, ok? Então hoje, nosso convênio é o 3º, a Lei do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Então vamos falar um pouquinho, pode ser que esse convênio se misture um pouquinho com os 2 anteriores, mas na verdade todos eles estão interligados. Então vamos ver algumas palavras dos nossos líderes da igreja, primeiro começando com o presidente Nelson, né? Ele diz assim, como membros individuais da igreja, vocês e eu participamos de acordo com o modo do Senhor. Uma vez por mês, pelo menos, jejuamos e oramos, e contribuímos generosamente para o fundo que permite ao bispo prestar auxílio. Isso faz parte da lei do Evangelho. Todos nós podemos, de fato, ajudar os pobres e necessitados, agora e onde quer que se encontre, e assim fazendo também seremos abençoados e protegidos contra a apostasia. 2 coisas que eu gostaria de salientar aqui. Vocês já pensaram que a lei do jejum faz parte da lei do Evangelho? Quando a gente faz um convênio no templo, a gente está fazendo um convênio de que vamos jejuar e fazer uma contribuição generosa para que o bispo possa ajudar os pobres das nossas alas. E tem uma promessa, né? O presidente promete que quando nós fazemos isso, somos abençoados e protegidos contra a apostasia. Que bênção maravilhosa! E já que foi falado a respeito da lei do jejum, eu gosto muito dessas escrituras que está em Isaías, né, do capítulo 58, onde o Senhor fala o tipo de jejum que Ele quer que nós façamos. Então ele diz, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as cordas do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados e vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne. Então aqui ele está dizendo que o jejum que a gente deve fazer não é só passar fome, né? Nós precisamos fazer uma oferta generosa para que o bispo possa ajudar aqueles que estão necessitados. Para que aquelas pessoas que estão sob o jugo de uma dificuldade financeira ou de falta de um lar para morar, falta de comida, eles possam ser ajudados e minimizados nas suas dificuldades, ok? Então tudo isso aqui faz parte do jejum, da lei do jejum. E aí o Senhor promete grandiosas bênçãos para aqueles que fazem isso. Ele diz, então romperá a tua luz como a alva é o amanhecer, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá.
gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender o dedo e o falar vaidade. Ok? Então são bênçãos grandiosas, além do jejum também de a gente não julgar os outros. Ok? Então são bênçãos maravilhosas e faz parte, a lei do jejum, da lei do Evangelho de Jesus Cristo, assim como outras leis, né, que fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo. E ainda ele diz, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, te fartará e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. Se alguém quer bênçãos mais maravilhosas que essa, eu realmente não conheço. Porque quando você está jejuando e dando uma oferta generosa ao bispo, você está dando com a mão direita e a esquerda não sabe quem está sendo ajudado. E quanto mais generosos formos na oferta de jejum, maiores serão nossas bênçãos. Então, lembre, a lei do jejum faz parte da lei do Evangelho. Presidente Benson agora, que foi um profeta da igreja também, ele diz, fazemos convênio de viver a lei do Evangelho. A lei do Evangelho abrange todas as leis, os princípios e as ordenanças necessários para nossa exaltação. Concordamos em exercer fé em Jesus Cristo e sincero arrependimento, confirmados por meio de um coração quebrantado e um espírito contrito. Quando cumprimos as ordenanças de batismo e confirmação e continuamos em fé e oração, o poder do sacrifício expiatório do Salvador cobre nossos pecados e somos purificados de toda injustiça. A lei do Evangelho significa mais do que entender o plano de salvação. Consiste em participar das ordenanças e dos poderes seladores que resultam em um homem selado para a vida eterna. Nascer de novo, disse o profeta Joseph Smith, vem pelo Espírito de Deus por meio de suas ordenanças. Então, a lei do Evangelho inclui também nós recebemos todas as ordenanças necessárias para a nossa exaltação. Ok? Tudo isso faz parte da lei do Evangelho. Na sequência, eu gostaria, como ele fala aqui, fé em Jesus Cristo, eu gostaria de fazer um adendo aqui um pouquinho, que às vezes a gente não entende completamente a respeito da fé, como é que é exercer essa fé em Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, o profeta Joseph Smith ensinou isso lá no Lectures of Faith, é um livro que não tem em português, pelo menos que eu tenha conhecimento. Então ele falou que a primeira coisa é acreditar em Jesus Cristo e Deus, é claro. Só que esta parte é a parte mais fácil. Que até o diabo acredita. Está lá escrito lá no livro de Tiago, no Novo Testamento. Talvez a parte mais difícil seja o item 2. Acreditar que Deus e Jesus Cristo eles têm todo poder e conhecimento. Não parte, mas todo poder e conhecimento. E claro, a fé é um princípio de ação, então nós precisamos agir. E claro, as nossas obras vão demonstrar a nossa ação. Pergunto eu, se eu acredito que Deus tem todo o poder, e ele diz o seguinte, paga o seu dízimo, porque os 90% que sobram vão ser mais do que os 100. Se eu não acreditar que ele tem o poder de fazer que 90 seja maior que 100, eu não consigo agir. Ou pelo menos agir da maneira correta. Então, esse princípio número 2 aqui, acreditar que ele tem todo o poder e conhecimento, precisa ser lá do coração, não só da boca para fora. E quando a gente entende isso e obtém um testemunho disso, nós vamos agir mais facilmente. E como é que a gente obtém um testemunho de que Deus tem todo o poder e todo o conhecimento? Só tem um jeito, irmãos, agindo. Se você quer ter um testemunho do dízimo, você tem que pagar o dízimo. E assim por diante, ok?
Esse princípio já era conhecido dos profetas do Velho Testamento, do livro de Mórmon, e talvez do Velho Testamento, com certeza. Lá em Mosias 4, 9 e 10, a gente encontra uma escritura que reflete bem esses três princípios. É dito assim, ó, acreditar em Deus, acreditar que Ele existe, que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. E agora ele diz ali, acreditar que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. E, novamente, acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los, e humilhar-vos diante de Deus e pedir com sinceridade do coração que Ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas essas coisas, vedes que as façais. Está vendo os três princípios? Acreditar em Deus, acreditar que Ele tem todo o poder e conhecimento, sabedoria, claro, e depois agir, fazer, executar as coisas que são pedidas, ok? Tá ok? Então, voltando aqui, irmãos, né, sobre esses convênios. Então, esse terceiro convênio envolve que a gente possa exercer fé em Jesus Cristo, se arrepender, ser batizado, receber o dom do Espírito Santo, receber o sacerdócio para os homens, receber a nossa investidura no templo, ser selado, né, e viver esses leis e princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que inclui, dentro da lei do Evangelho, perseverar até o fim. Faz parte da lei do Evangelho, que a gente possa perseverar até o fim, ok? Então lembre, todas essas ordenanças são recebidas através da fé em Jesus Cristo. Nós demonstramos a nossa fé quando aceitamos as ordenanças e vamos receber essas ordenanças, ok? O presidente John Taylor, que foi o terceiro presidente da igreja, ele diz assim, mas tornou-se necessário que Adão obedecesse e observasse e cumprisse a lei do Evangelho. E também era necessário que sua posteridade, que possuiria a mesma exaltação e bênçãos, também guardasse e observasse a mesma lei, que é a lei do Evangelho. Presidente Wilford Woodruff. Todos os que aceitam os princípios do Evangelho de Jesus de Cristo serão salvos por eles. Aquele que cumpre uma lei será preservado por ela. A gente já falou sobre isso. Qualquer homem que respeite a lei do Evangelho será salvo e receberá exaltação e glória por meio dela. Lembra daqueles passinhos que eu mostrei ali? Né? E o último, perseverar até o fim. Quando perseveramos até o fim, temos direito de receber a nossa exaltação e glória por meio de obediência à lei do Evangelho. Mais uma citação é o de Bruce R. McConkie, que foi um apóstolo, talvez o maior teólogo que a igreja teve nesses últimos tempos, né? E ele diz assim, em última análise, o Evangelho de Deus está escrito não na lei morta dos registros das Escrituras, mas na vida dos santos. Não está escrito na caneta e tinta no papel fabricado pelo homem, mas com atos e obras no livro da vida de cada pessoa crente e obediente. Está gravado na carne e nos ossos e tecidos internos daqueles que vivem uma lei celestial, que é a lei do Evangelho. Está lá para ser lido pelos outros, primeiro por aqueles que, vendo as boas obras dos santos, responderão ao glorificar nosso Pai no céu. E, finalmente, ao grande juiz, a quem a vida de todo homem é um livro aberto. Interessante nessa última colocação, né? A quem a vida de todo homem é um livro aberto. Então, irmãos, esse livro da vida que ele fala aqui é tudo, os registros das coisas que nós fazemos. Isso está gravado na nossa mente. Está tudo aqui. Às vezes a gente pode não lembrar, mas a gente tem relatos de experiência quando a pessoa está passando por vamos dizer assim, um acidente ou está prestes a morrer. As pessoas comentam que parece que a vida passa como um filme, né? E está tudo gravado na nossa mente. Esse é o livro da vida, que a gente não vai poder esconder do Salvador Jesus Cristo. Ok? Então, a lei do Evangelho, ela envolve todas as ordenanças, todos os princípios e todos os mandamentos que
que a gente precisa cumprir, como lei do jejum, lei do dízimo, que também está lá na lei da consagração. Está vendo que os convênios, eles se interligam entre eles, ok? E o que eu aprendi desta lei do Evangelho, e que vou, vamos dizer assim, procurar ser melhor, é na oferta de jejum. Ok, irmãos? Pensa bem. É pedido que, no mínimo, aquelas 2 refeições que a gente deixa de fazer, que a gente doe esse dinheiro ao bispo. Mas os profetas têm dito que precisamos ser mais generosos do que só isso. O presidente Kimbo chegava vamos dizer assim, a dizer àqueles que podem que doassem 10 vezes mais do que aquele valor, para poder ajudar. E uma coisa interessante, os profetas têm dito que se o mundo vivesse essa lei, ninguém nesse mundo, e claro, esse dinheiro fosse gerido de maneira correta, ninguém nesse mundo passaria fome. Teria suficiente para todos ao vivermos essa lei. Além dos benefícios para o nosso corpo, o nosso espírito, né? A lei do jejum, ok? Então, basicamente, sobre a lei do Evangelho, que nós gostaríamos de falar nessa aula é isto. E como eu sempre, no final da aula, eu gosto de falar um pouquinho da expiação de Jesus Cristo, porque tudo no templo, tudo na igreja está centralizado na expiação. Eu quero, nessa e mais, acho que 1 ou 2 aulas, se eu não me engano, vamos falar um pouquinho da expiação para que a gente possa entender um pouquinho melhor esse ato tão grandioso que foi a expiação do Salvador Jesus Cristo. Primeiro, para entender a expiação, nós precisamos entender que o homem estava no princípio com Deus. A inteligência, que é o nome que se dá para aquilo que a gente era antes de nos tornarmos espíritos. Nós não entendemos muito, não tem muita coisa revelada sobre isso, né? Mas ele está dizendo que essa inteligência, ou seja, uma luz de verdade, ela nunca foi criada, nunca foi feita e não pode ser criada. Ela é tão eterna quanto o próprio Deus. As escrituras podem também falar de inteligência referindo-se a esse elemento espiritual, né, que existia antes de sermos gerados como os filhos espirituais. Então, esse reino das inteligências, que existe até hoje, e sempre existiu, né, e vai existir sempre, é muito importante para a gente entender a expiação. Lá na proclamação à família, diz que todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha, isso é importante, nós já éramos sexo masculino e feminino antes de virmos a essa terra, gerado em espírito por pais celestiais que o amam, e como tal possui natureza e destinos divinos. O sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Isso está lá na proclamação à família. Então lembra aquelas inteligências que nós falamos? Por algum processo que nós não entendemos, não sabemos ainda, e que um dia vamos saber, porque vai fazer parte daqueles que são exaltados, essas inteligências então são geradas por pais celestiais como filhos espirituais. E aí nasce o espírito, filhos de nosso Pai Celestial, ok? Na sequência, para entender também a expiação, nós precisamos entender um pouquinho de certas leis, que são tão eternas quanto Deus. Não foi inventada por Deus. Sempre existiram. Que é a lei eterna, né? Que a gente chama de lei eterna. Que é o bem e o mal. Deus não é o criador do mal. Se fosse, ele seria responsável pelo mal. São coisas que sempre existiram. O arbítrio, que sem o arbítrio não pode haver escolhas. E não podendo haver escolhas, não haveria oposição em todas as coisas. Então são 3 princípios, 3 leis eternas. O arbítrio, a oposição e o bem ou o mal, que sempre existiram. Ok? Talvez alguém esteja perguntando por que é importante entender isso para entender a expiação, né? Se alguém quiser as escrituras para entender um pouquinho mais sobre isso, tem aí na descrição de cada um desses elementos, né, tem a escritura correspondente, ok? Então, desta lei eterna, temos 2 leis que precisamos entender também. A lei da justiça, que está lá registrada em alma, e a lei da misericórdia,
que também está registrado em Alma. Alma 42 e 34 é básico para entendermos a expiação de Jesus Cristo. Ok? Então, essas duas leis, elas precisam ser plenamente cumpridas. Olha o que diz a Escritura. A finalidade deste último sacrifício, isso é, da expiação de Jesus Cristo, é manifestar as entranhas da misericórdia, desta lei, a qual sobrepuja a justiça. É uma lei maior do que a da justiça, mas ela não pode roubar a justiça. E assim a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça e envolve nos braços da segurança, enquanto que aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto a toda a lei das exigências da justiça. Portanto, apenas para o que possui fé para arrependimento tem efeito o grande plano eterno da redenção. Lembra, inteligências são seres que existem em todo o universo e que confiam plenamente em Deus, porque sabe que Deus não mente, não erra, é sempre justo, mas também misericordioso. Então, quando o homem caiu, passou a dever para a justiça. Quando a gente vem para essa terra e comete o primeiro pecado, somos devedores da justiça. Isso vamos falar em aulas posteriores. Ficamos em débito com a justiça. E só tinha uma pessoa que poderia fazer esse sacrifício último, infinito, que era o Salvador Jesus Cristo. Para quê? Para despertar a misericórdia, que é uma lei maior que a justiça. A justiça aceita que alguém que não deve nada para a justiça pague o preço. Isso chama-se lei da misericórdia. Mas ela exige o arrependimento. Exige que a pessoa pague o preço, e o preço é da mudança. Ela tem que se arrepender. E aí a lei da misericórdia pode, como diz ali, envolver nos braços da segurança, ok? Então esse é o primeiro tópico que nós vamos falar. Em outras aulas vamos destrinchar um pouquinho mais para a gente entender a expiação. Os irmãos podem depois voltar e ler essas escrituras, é bem interessante, né? Entender um pouquinho mais sobre a expiação de Jesus Cristo com essas escrituras que eu coloquei, e vamos colocar outras em outras aulas, ok, pessoal? Então, lembrando, tudo está relacionado, tudo depende da expiação do Salvador Jesus Cristo. E deixa eu deixar uma pergunta aqui no ar. Já pensou por que o Salvador teve que sofrer tanto para pagar o preço que a justiça exige, para que a misericórdia fosse, essa lei pudesse agir em nosso benefício? Pensa nisso e vamos tratar disso em outras aulas, ok, pessoal? Então, ficamos por aqui hoje e que possamos meditar sobre essas coisas e possamos reforçar o nosso entendimento a respeito dos convênios para que possamos melhor guardar esses convênios, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Então, de novo, esses 5 convênios que nós estamos estudando, já estudamos 3. Lei da obediência, lei de sacrifício, lei do evangelho. Isso aqui tem que estar na nossa mente, porque se a gente não entender e não compreender um pouquinho melhor esses convênios, como é que nós vamos guardá-los? Né? E se a gente não guardar os convênios, a gente não tem direito a receber aquelas promessas referentes a esses convênios. Ok? Então, como eu falei, ficamos por aqui. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever e compartilhar sobre a Central das Escrituras e principalmente essa aula. Muito obrigado por estarem conosco e até a próxima.